Agora, a mediunidade nada mais, nada menos é do que a comunicação entre espíritos em faixas vibracionais diferentes, em dimensões diferentes. É simples assim. Mediunidade é comunicação. Tá? E aí a gente vai ver, durante a aula, aí, que a gente tem diversos tipos de mediunidade, como que essa mediunidade atua. E aí vocês vão ter a possibilidade de vocês se sintonizarem qual é a mediunidade que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão capacitados. Tá? Dizendo que todos vocês têm a capacidade de desenvolver a mediunidade. Tá? Vocês vão ver por quê. Então, vamos lá. Objetivo geral da aula. Ó. Percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite comunicação com os espíritos. A gente acabou de falar isso aí, né? Então, é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos. Tanto faz encarnado como desencarnados. Tá? É comunicação entre os espíritos. Os objetivos específicos aqui. Explicar o conceito de mediunidade, bem como sua finalidade. A gente vai ver o conceitozinho e a finalidade da mediunidade. Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai dar um passeiozinho aí até Kardec. Tá? A gente vai vir lá do primitivo até Kardec. Vamos dar um passeiozinho para a gente entender a mediunidade. Diga, Francisco. Encarnado com encarnado. Sim. Você falou que espíritos com vibrações, faixas diferentes. Vibracionais diferentes. Porque, por exemplo, eu com o André, meu filho, Sim. A gente não interage por mediunidade, não, né? Não. Pode interagir. Encarnado com encarnado? Sim. Como é isso, assim? Eu não entendi direito. Depois, mais na frente, a gente vai ver, tá? Deixa que a gente vai, na sequência, a gente vai ver. Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados. Como que o espírito se comunica com a gente, de que forma acontece essa comunicação. Tá? E mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. A gente vai olhar alguns mais importantes, tá? Porque tem muito tipo de mediunidade. A gente vai olhar os mais importantes e desses que a gente vai citar, tem quatro ou cinco que a gente vai usar na nossa mediúnica. Tá? Daí eu vou apontar, quando a gente chegar lá, eu vou apontar Então, mediunidade, ó o que diz lá no livro dos médiuns, ó. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Então, qualquer pessoa que sente influência de espíritos é médium. E eu pergunto para vocês, a gente não sente direto influência de espíritos? Tanto de desencarnado como encarnados também. A gente sempre está recebendo essa influência. Ó. Essa faculdade é inerente ao homem, por consequência, não é privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, eu estou dando a notícia para vocês que todos vocês são médiums. Todos vocês são médiums. Só que a gente vai diferenciar um pouquinho aí. O que é mediunidade ostensiva e mediunidade não ostensiva. Tá? A mediunidade ostensiva são aqueles médiuns que têm a mediunidade mais aflorada. Tá? Mais aflorada. E os outros, nós outros também somos médiuns, mas só que não a um nível de ostensividade. Né? Mas todos somos médiuns. Aí, podemos desenvolver a mediunidade? O que vocês acham? A gente pode desenvolver? Pode, com certeza pode. A gente vai ver lá na frente mais as possibilidades que a gente tem e o que a gente deve fazer para desenvolver essa mediunidade. É bem simples, tá? Boa noite. Boa noite. Como perceber que é a influência dos espíritos? Como perceber? E não
Da minha cabeça, né? O que acontece? Lá na frente a gente vai falar sobre animismo, quando é da nossa mente e quando é algum espírito que está inspirando a gente, tá? Isso aí você vai notar, vai conseguir distinguir isso com o seu autoconhecimento. Você vai se conhecendo e aí você vai chegar algumas coisas que vão chegar para você e você vai dizer assim: isso aqui não é meu. Isso aqui eu não penso dessa maneira, eu não ajo dessa maneira. Então, você que vai ser o seu balizador, quando é e quando não é influência. Tá? Mas assim, às vezes você está, uma dúvida minha, Sim. por exemplo, você está de boa, aí surge uma determinada dúvida ou assunto na sua mente. Sim. E quando você começa a dar atenção a esse assunto, a essa dúvida, você constata aquilo que você imaginou ou aquela dúvida. Sim. Isso seria uma mediunidade através dos espíritos? Não necessariamente. Uma relação, digamos assim. Não, às vezes pode ser das suas vivências, de outras vidas, podem vir também. A gente vai ver quando falar de animismo lá, aí você vai ver que o que é o animismo? O animismo é aquilo que o próprio espírito já viveu em diversas encarnações, está guardado lá no seu inconsciente. Então, algumas vezes vêm esses insights para você. Tá? Vêm os insights. Às vezes, para você resolver algum problema, pode ser que seja inspiração, algum espírito inspirando, pode ser, mas pode ser que você já vivenciou isso em outras encarnações e venha esses insights para você também. Tá? Mas isso só com autoconhecimento, que a gente fala direto, né, sobre o autoconhecimento. Aí você vai começar a distinguir o que é seu e o que não é seu. Tá? Quando você começar a desenvolver sua mediunidade, no início sempre existe muita dúvida em relação a isso. Isso é meu? Isso me pertence? Ou isso é algum espírito que está me inspirando? Então sempre vai ficar isso, tá? Mas essas dúvidas, depois, conforme você vai desenvolvendo a mediunidade, isso aí vai ficando mais claro para você. Tá? O que é seu e o que não é seu. Tá? Numa reunião mediúnica mesmo, a gente tem, às vezes, algumas comunicações que são totalmente anímicas, que é a catarse que o espírito está fazendo. Tem problema nisso? Não tem, porque eu sou um espírito também. Então, não tem problema nenhum. Tá? Mas a gente vai ver isso mais lá na frente. Então, a notícia que eu estou dando para vocês, todos somos médiuns. Tá? Então, não tem como não querer ser médium. Por quê? Porque a mediunidade é inerente ao humano. Não tem como não querer a mediunidade. Não quero a mediunidade. O que você pode fazer é não fazer o uso dela. Não, nessa encarnação eu não quero usar minha mediunidade, então deixa ela quietinha lá, sem problema nenhum. Mas todos nós temos mediunidade, é inerente ao humano. E ela não fica no corpo físico, tá, gente? Ela fica onde? No perispírito. Tá? Mediunidade, o loco dela é no perispírito. Então, podemos afirmar, que a faculdade mediúnica é uma faculdade inerente ao humano. Acabei de falar isso. Então, todos nós somos médiuns, não tem jeito. Que todos os indivíduos são médiuns, independe de sexo, de idade, de crença, de raça, de condição econômica, o que torna-se a faculdade inerente ao humano. Então, não tem distinção de raça, de cor, de crença, nada disso. Em todas as religiões existe a mediunidade, só que com nomes diferenciados. Sessão de descarrego é o quê? Nada mais, nada menos que a mediunidade aflorando, mas aflorando mesmo, né? Ainda, é uma faculdade do espírito que o permite comunicar-se com outros que estejam em frequências vibracionais diferentes, aquilo que eu tinha falado, em frequências vibracionais diferentes.
Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros sem o uso dos sentidos físicos sensoriais, numa alta frequência acima da que o cérebro capta ou emite da realidade, entendeu? Então, o que acontece é acima dos nossos, não é os nossos aparelhos, os nossos 5 sentidos não estão calibrados para sentir a mediunidade. E a mediunidade não é através dos nossos aparelhos que a gente sente aqui, é através da nossa mente. Por quê? Porque está lá no perispírito. Depois a gente vai ver as comunicações mediúnicas, como que se dão essas comunicações mediúnicas, que é mente a mente. Tá? Alguma pergunta, gente? Eu estou vendo assim todo mundo meio... Mas é assim mesmo, a aula de mediunidade é muito assim. Depois vocês vão ter... Eu vou dar aula aqui também de obsessão. Aí vocês vão ficar mais grilados ainda, vai ficar com o olho desse tamanho assim. Ó. Brincadeira. Né? Então, o que vocês acham? Será que a mediunidade surgiu no Espiritismo? Não, né? Com certeza não. A gente vai dar um passeio aí, vocês vão ver que se a mediunidade é inerente ao humano, quer dizer o seguinte, que desde que o homem surgiu na Terra, a mediunidade está junto dele. Tá? O homem das cavernas, sim. Então a gente vai dar um passeiozinho aqui. Ó, a mediunidade nas diferentes culturas. Ó. Então, as manifestações mediúnicas não são atuais. Ó. Sempre existiram. A mediunidade sempre existiu desde o surgimento do homem na Terra. A gente acabou de falar isso aí. Sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade. Ao longo dos tempos foi interpretada e utilizada de acordo com a cultura, a religião e conhecimento dos povos. Aí, o que acontece com a mediunidade? Depender da época, foi utilizada pelos povos, era utilizada. A gente vai ver aqui mais na frente, aqui, sobre as outras culturas que utilizavam essa mediunidade sempre. A cultura chinesa e a cultura indiana, 3.000 anos antes de Cristo, já usavam a mediunidade. Tá? Então, não é uma coisa de agora, não. Tá? Sempre existiu. Só que o que acontece? O nome mediunidade foi Kardec que instituiu esse nome. Em cima das pesquisas que ele fez, ele instituiu que a mediunidade... essa faculdade que a gente tem de contatos com outras dimensões, ele intitulou que se chama mediunidade. Né? Aí a gente, ó, mediunidade primitiva. A mediunidade primitiva era a mediunidade da época das cavernas. Então, naquela época eles já faziam contatos com os espíritos, e eles colocavam um crânio na entrada da caverna, justamente para que esse crânio protegesse a caverna em relação aos acontecimentos que tinha. Tá? Então, ó, era uma mediunidade intuitiva, tá? O médium era idolatra, né? Adoração ou temor às forças da natureza como deuses. Então, naquela época, se vinha um trovão, ele achava que era um deus, deus do trovão. Se vinha a chuva também era um deus. Tudo, o vento, tudo a natureza, o fogo, tudo era para ele, era diferenciado, então era como se fosse um deus. Tá? É um sistema inicial de intercâmbio mediúnico. Ó, André Luiz fala lá na Evolução em Dois Mundos, no livro da Evolução em Dois Mundos, ele já fala sobre isso. Ó. Então, vocês vejam que não é uma coisa de agora, tá? É uma coisa que já de muito, muito tempo. Os hindus, ó, o Código dos Vedas, né, 1500 a.C., tá? São os livros escritos lá por o povo hindu. E aí, ó, os fenômenos mediúnicos que a gente já tinha lá, ó. Faquires com a levitação. Os faquires ficavam naquelas camas de prego, né? Ficavam deitados em cima. Aqui a gente tem ó, o sonambúlico, evocação dos espíritos. Olha, já faziam evocação dos espíritos, nada mais, nada menos do que
uma reunião mediúnica, que hoje, numa reunião mediúnica, o que a gente faz numa reunião mediúnica? A gente evoca os espíritos. Evoca os espíritos para os espíritos virem para conversarem com a gente. Tá? Os brahmanes eram acompanhados por espíritos de antepassados em formas aéreas. Ó. Aí os famosos fantasmas, né, que chamam, né? Então os caras já vivenciavam isso há muito, muito tempo, né? E os sumários e babilônios, ó, já usavam a medicina, ó, as ervas como medicina, tá? Isso aí através do quê? Através das conexões que eles tinham, os espíritos já direcionavam eles para o uso dessas ervas. Crença em espíritos malévolos ocultos na escuridão, ó. Os espíritos que a gente chama aqui, os espíritos que estão no umbral, né? Os espíritos mais as gangues de espíritos que tem, né? Nada mais, nada menos do que isso aqui já. Isso aqui a gente está falando, ó, lá no século 9 a.C., né? 7 e 6, né? Antes de Cristo. Já faziam os sacrifícios, ó, e sortilégios, tá? Nos egípcios, ó, já tinham conhecimento sobre a morte, escreveram o livro dos mortos, já tinha um livro específico sobre a morte. Tá? Conheciam o magnetismo. O que é o magnetismo? O passe magnético hoje, que a gente no passe aqui, é o magnetismo. Transferência de fluidos através de um passe magnético, através da imposição das mãos. Curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, a indução hipnótica aqui, nada mais, nada menos que a indução hipnótica, né? Usavam a clarividência com fins terapêuticos e eram cérebros pelas práticas de curas hipnóticas. Tá? Usavam a clarividência com fins terapêuticos. Os médiuns que têm a clarividência, que têm a vidência e a clarividência, eles têm a capacidade de olhar para as pessoas e ver os chakras das pessoas e identificar aonde está o problema da pessoa, tá? A doença que a pessoa está. Se é o chakra cardíaco, se é o básico, se é o sexual, qual o chakra que está com o problema. Ele tem a capacidade da vidência e ver. Tá? Lá no ciclo 2 vocês vão ter a aula 8, que fala, é a aula específica de chakras, só vai falar sobre todos os chakras, tá? Todos os chakras, um a um. Emancipação da alma, ó, já falavam da emancipação da alma. Evocação dos mortos pelos sacerdotes e pelos faraós. A gente já falou aqui, né? Práticas restritas ao templo Saó. E essas práticas eram restritas aos templos, não era. Hoje a gente tem. Todo mundo pode fazer essa prática. Naquela época não, era restrita aos templos, eram os faraós e os auxiliares dos faraós que poderiam fazer essas práticas. Tá? Ó, Moisés aos hebreus. Quem entre nós, ninguém use de sortilégio e de encantamentos, nem interroga os mortos para saber a verdade. Ó, Deuteronômio lá. Ó. Já naquela época já proibiram, já tinham proibido essa manifestação de você falar com os mortos. Tá? Já existia isso, daí o que eles fizeram? Vão proibir isso. Aqui os celtas, ó, época dos sacerdotes druidas, né, que Allan Kardec foi um sacerdote druida. Foi isso que levou também a estudo do espiritismo, através disso aí. Ó. Então, ó, o que eles já tinham na mente? Ó? Reencarnação, existência de penas eternas, livre-arbítrio, tudo que a gente fala hoje aqui, gente. Tudo que a gente fala aqui. Imortalidade da alma, lei da causa e efeito, esferas espirituais. As esferas espirituais vocês tiveram na aula passada. Aí. As esferas, né? Espirituais na aula passada. Então, tá vendo? Ó, isso aqui a gente está falando aí, ó, de
800 anos antes de Cristo já se falava nisso. Então, para a gente ver que a mediunidade não é de agora, não é da época de Kardec, não. Já existia, já vem vindo de muito tempo isso. Proteção dos espíritos superiores, ó. E os gregos e romanos. Aqui, ó. Esse oráculo aqui, ó, oráculo de Delfos, né? Que aqui onde, nessa época aí, todo mundo consultava os oráculos, né? Era uma prática normal. Qualquer coisa que a sociedade ia fazer, ela consultava o oráculo para ver se ia dar certo ou não dar certo. Ah, vou me casar com fulano. Vai lá e consultava. Ah, vai dar certo? Ah, não, pode casar que vai. Não, vai dar certo, então não casa. Então já tinha esse hábito. E aí a gente vamos trazer para hoje aqui. Não existe as cartomantes, né? O cara que faz o jogo de búzios lá, e negócio para adivinhação, e negócio, né? Tem também, né? Aqui, ó. E aí, como que através do que eles consultavam lá? Tinha as pitonisas, que eram essas pitonisas? Nada mais, nada menos do que médiuns. Médiuns que estavam lá, que se conectavam com o mundo espiritual e davam uma resposta para eles. Prática de todas as... Ó, a resposta dos deuses através dos rituais, né? E prática de todas as classes sociais. Todas as classes sociais praticavam na Grécia isso aí. Os judeus, ó, mediunidade natural, Velho e Novo Testamento, fonte de fenômenos mediúnicos. A Bíblia, gente, é cheio de fenômenos mediúnicos. Cheio, tá? Aí a gente vai ver ó, a proibição de Moisés, que teve para a evocação do Espírito, que a gente viu lá atrás, né? Confirmações sobre a existência da mediunidade. Ó. Na Bíblia, a gente vê direto isso. Tá? E aí, Jesus e os apóstolos, ó, conhecimento da mediunidade, todos eles eram médiuns, já tinham conhecimento da mediunidade. E aí, as manifestações que eles tinham, ó, levitação, transfiguração, escrita direta, vidência, materialização, cura, tudo isso aqui eles já praticavam. Jesus mesmo praticava tudo isso aí. Né? Auxílio ao próximo e consciência da imortalidade. Eu tinha consciência da imortalidade também. Né? Idade média, a idade da perseguição. Tá? Foi a idade onde os médiuns foram perseguidos. Então, foi a idade em que os médiuns, quem era médium era taxado de bruxo. Os médiuns e os alquimistas. Tá? Então, a maioria desses médiuns aí que se manifestavam eram queimados na fogueira. Tá? Queimavam. Era médium, se manifestava, fogueira neles. E aí, gente, eu pergunto para vocês, a pessoa que já tinha contato, que já tinha uma mediunidade mais aflorada, a mediunidade nos possibilita o quê? O conhecimento. Você ia além daquilo que era o normal. E aí, o poder, o que o poder fazia? Oprimia. Espera aí, você não pode fazer isso. Você vai fazer isso? Para aí. A maneira de acabar com isso, o quê? Manda matar. Manda matar todo mundo. E aí, mandando matar, o medo, aí ninguém se manifestava mais. Né? Então, vocês veem que o controle disso já vem de muito tempo. Né? O controle em relação à religião, controlar as pessoas, jogar o medo. E a Igreja Católica aqui, ó. A Igreja Católica fazia isso. A Inquisição aí foi mais de 300 anos de Inquisição. A Inquisição foi o período que a humanidade estagnou. Se não tivesse tido a Inquisição, a humanidade tinha 300 anos à frente de desenvolvimento. Atrasou todo. Só. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que está... Boa noite. Eu fiquei com curiosidade porque em alguns filmes, né, principalmente que retratam a Grécia Antiga, a gente vê as consultas aos oráculos. Isso. E eles, de certa forma, preveem, né, o futuro. Então,
Existe a possibilidade de algum espírito prever o futuro de um encarnado? Sim, tem a clareaudiência, não, clarividência, através da clarividência, sim, tem a vidência e a clarividência. A vidência é você, lá na frente a gente vai ver, né? Já estou dando um spoiler lá da frente. A vidência é quando você vê os espíritos e vê o mundo espiritual. A clarividência tem a possibilidade de você ver ou o futuro ou o passado, tá? Você pode ver os dois. E também tem médios de premonição, que aí é outro. Mas tem a possibilidade, sim. E aí, gente, aí a gente vem, ó, Kardec, lá no século XIX, com os efeitos mediúnicos públicos, né? Efeitos físicos e inteligentes. Os fenômenos, aí começaram os fenômenos. Começou os fenômenos das mesas girantes, das levitações, de todos aqueles fenômenos físicos foi nessa época de Kardec. A gente vai ver mais lá na frente, porque hoje em dia não há mais necessidade de comprovar isso. Então não se tem mais, os fenômenos físicos são bem restritos. Bem poucos médiuns de efeitos físicos, que ainda assim não tem mais necessidade de mostrar isso aí. Porque isso aí já foi comprovado. Assim que Kardec escreveu o Pentateuco, já provou cientificamente que existe a mediunidade, né? Então, ó, e aí escreveu o Pentateuco, né? Organizou com instruções e orientações lógicas. Então, o que ele pegou tudo isso que existia em relação à mediunidade, e aí o que ele fez? Organizou isso. Organizou direitinho. De que forma? Pegou uma série de médiuns espalhado pela Europa, que a Europa concentrava o mundo, e aí começou a fazer perguntas. Tá? E aí fazia perguntas, e esses médiuns respondiam essas perguntas. Aí, por exemplo, pegava 100 médiuns, aí pegou 100 médiuns, aí pegava o que é Deus, por exemplo. Aí, o que coincidia, se mais de 10 médiuns coincidiam, ele considerava como ok. O que não coincidia, ele descartava. Então, teve muita coisa que foi descartada também. Tá? Então, não era um médium só que respondia as perguntas, eram diversos médiuns respondendo a mesma coisa. Tá? A pergunta respondendo da mesma maneira. E aí, ele escreveu sobre a natureza dos espíritos, sua missão e modo de agir. Escreveu, na realidade, o que é o espiritismo hoje, né? Que fala sobre a vida do espírito, o que é o espírito, como ele vive, como ele se comunica, como tudo. Então, a partir de Kardec, aí surgiu o espiritismo. Tá? Aí, agora a gente já vai, saindo lá daquela parte histórica, a gente vai começar a entrar no legal agora, né? Que é a parte realmente que atual, que interessa mais para a gente, né? Apesar do outro ser muito interessante, mas eu acho que aqui é aquilo que realmente interessa para a gente, né? Que é a comunicação mediúnica. Ó. O mecanismo da conexão mediúnica. Como que se dá a conexão mediúnica? Como que se dá essa conexão entre um médium e um espírito desencarnado? Tá? Então a gente vai ver. Não tem nada de complicado, tá? Aí a gente tem, ó, aqui está simbolizando um médium e um espírito. Tá? Aí vocês viram lá o que a gente falou sobre a importância do perispírito. A gente sempre toca, né? O perispírito é um corpo muito, muito, muito importante. E ele é importantíssimo aqui na comunicação mediúnica, porque é através dele que vai acontecer a comunicação mediúnica. Então, ó, o perispírito do médium se expande, tá? O perispírito do espírito também vai se expandir. Ó, o perispírito do médium se expande. O perispírito do espírito comunicante também se expande. Essa expansão, gente, acontece de uma forma tal que parece que você está inflando. Parece que um balão inflou. Você
sente realmente expandir, como se fosse um balão, você enchendo um balão. Tá? Seu perispírito expande mesmo. E aí, os dois perispíritos se expandindo, o que vai acontecer? Ó, uma atmosfera fluídica perispiritual comum é formada. Tá? Isso aqui, ó. Isso aí é chamado, ó, essa conexão fluídica aí, quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente diz, o espírito está no campo do médium. Tá? No campo do médium. Então, você tem o médium aqui, o espírito já está bem próximo dele, no campo dele, já está conectado com ele. Tá? E aí os dois se conectam, aí, ó, o espírito transmite sua vontade ao médium, mente a mente, no nível de consciência. Aquilo que eu falei. A comunicação mediúnica se dá a nível de consciência, de mente. É mente a mente. Tá? Então, aí o que o espírito vai se comunicar com o médium, vai chegar e vai falar para o médium aquilo que ele está sentindo. Tá? E aí o médium vai falar, vai se colocar para o esclarecedor vai esclarecer esse espírito. Tá? Afinidades mediúnicas, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas afinidades, o que faz, que conecta esse espírito com o médium, o que acontece, por que acontece essa comunicação. Tá? A comunicação acontece por meio de ligação psíquica. Ó. Por que é psíquica? Porque é mente a mente, tá, gente? Isso aqui é bom, vocês vão ver tanto falar nisso que vocês vão aprender. Isso aqui tem que saber, tá? Isso aqui é importantíssimo vocês saberem, porque daqui para frente vai vir muito isso, tá? Ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, muito isso. No desenvolvimento mediúnico também a gente faz estudos, toda aula a gente faz estudo e depois mediúnica, estudo e prática, estudo e prática, estudo e prática. E aí a gente fala sobre tudo isso aí, tá? Aí, ó. Então, uma ligação psíquica do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade. Tá? Da sintonia e da afinidade. A gente vai ver que essas comunicações mediúnicas se dão por afinidade, sintonia e vibração. O médium o espírito entra na mesma sintonia do médium. Os dois na mesma faixa vibracional. Os dois na mesma faixa vibracional, o que acontece? Ó, se conectam. A qualidade do que é produzido através da mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Ó. A gente vai ver que a gente tem a parte da sintonia e da afinidade. Aqui a gente vai ver mais aqui na frente. Ó. Então, a sintonia é a parte vibratória, tá? Que é pensamento com pensamento. Tá? E afinidade mental, desculpa, afinidade mental é pensamento com pensamento, tá? E a sintonia vibratória, ó, é sentimentos. Então, o que você está pensando e o que você está sentindo. Então, o que você pensa e o que você sente vai se conectar com o espírito que está chegando para dar a comunicação. Tá? Aí, numa reunião mediúnica, você chega triste. Durante o dia, passou todo triste, todo com problema. Você vai se sintonizar com que tipo de espírito numa reunião mediúnica? Com um espírito que está na mesma frequência sua. Um espírito que vem triste, que vem cheio de problema, aí chora e faz a catarse dele. Na mesma sintonia. Então, está na mesma faixa vibracional. Isso acontece direto, viu? Nas reuniões mediúnicas é assim. Você conecta com aquilo que você está vibrando. Tá? Às vezes você passa... Tem pessoas que têm muita raiva, e quando dá a comunicação, o espírito vem raivoso, com muita raiva mesmo. Tá? Aqui, só para ilustração, né, a frequência, uma alta frequência, você tem a frequência mais próxima, as ondas estão mais próximas, né? E uma baixa frequência, as ondas estão bem mais distantes uma da outra. Aqui, só para ilustrar mesmo.
Ainda, ó, falando sobre afinidades mediúnicas. Olha aqui o que Adenauer fala. Ó. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelham no modo de pensar e de agir. Ó. Acabei de falar aí. O espírito vai se conectar com você porque sua maneira de pensar e sua maneira de agir. Tá? Aí a gente fala, poxa, o espírito obsessor vai se conectar com você por quê? Porque você está na mesma faixa dele. A maneira que você vive, a maneira que você pensa, a maneira que você emite os sentimentos, o que você vai atrair? A mesma coisa. A mesma coisa. Aí vamos trazer para a nossa vivência aqui do dia a dia. O que você faz? Você vai estar convivendo com pessoas que você gosta, com pessoas que atraem a mesma atração, né? A mesma faixa vibracional sua. O que não, esse aqui não é. Não. Então a gente faz essa seleção já aqui. E aí, por que a gente não pode, quando está lá no mundo, quando a gente faz contato com esses espíritos, quando os obsessores vêm, por quê? Porque a gente não consegue vibrar sempre na mesma frequência. Tá? A gente tem altos e baixos. E aí, o que os espíritos fazem? Eles se aproveitam quando você está para baixo. Então, normalmente, a pessoa que está para baixo, ela vai conectar com espíritos que estão na mesma frequência dela. Alguma pergunta, gente? Boa noite. Oi, boa noite. Eu me atrapalhei toda, porque no início, essa dúvida que eu estou. Você fala que a mediunidade é a faculdade que nós temos, né? Sim, de comunicação. Com o espírito de o que é diferente? Frequência diferente? Frequências vibracionais diferentes e dimensões diferentes. Isso. E agora, nesse momento aí, não são iguais as frequências? A gente não atrai na mesma frequência? Na mesma frequência que a gente está. Isso, na mesma frequência e vibração. E na hora que você deu a definição, por que seria frequências diferentes? Ali no primeiro slide lá. Né? Porque essa comunicação, você está numa frequência encarnado e o espírito está na frequência desencarnada. Então, não vai haver, só vai haver a comunicação só quando vocês estiveram na mesma frequência. Então, você tem que estar na mesma frequência do espírito, o espírito na mesma frequência sua. No momento da comunicação. No momento da comunicação, sim. E aí, ó, os aspectos, tem 3 aspectos que envolvem a mediunidade, a gente vai ver aqui, tá? Então, a gente tem um aspecto espiritual, tá? Que a mediunidade, o que é? Comunicação com espíritos em outras faixas vibracionais. Então, tem que ter espíritos. Psicológico, fator psicológico. Por que é psicológico? Porque a comunicação se dá mente a mente. A nossa mente está lá no nosso perispírito. Tá? E aí, o fator psicológico, por quê? Porque na comunicação mediúnica se dá, o espírito vem com os problemas dele e se conecta com os seus problemas, os mesmos problemas. Tá? Então, é isso que dá psicologicamente. Vai lá no seu inconsciente e aí, ó, os dois estão na mesma frequência de problemas. E aí se dá a comunicação. Que esses problemas são o quê? Nossos complexos. Tá? Então, ele vai ativar um complexo seu, que está na mesma frequência dele, e aí os dois, pum. Aí dá a catarse, o espírito vem através do médium e fala o que está sentindo. Tá? Então, essa comunicação mediúnica sempre se dá dessa forma. Tá? Lá no inconsciente, pega um complexo do médium, um complexo do espírito, e aí, ó, junta os dois, e aí dá a comunicação mediúnica. Tá? Aqui, ó. Uhum. Agora,
A afinidade, ela envolve também na mediúnica um trabalho da espiritualidade por trás, né? Sim. E eu tenho um pouco de dúvida de como isso acontece. Tipo, a gente sabe que tem uma fila de espíritos Isso. ser atendidos, ser amparados. Às vezes tem uma fila uns 10, assim, esperando. Isso. Né? Mas como é que a espiritualidade age nesse sentido? Porque tem os 10 com o mesmo problema. Aí, enquanto ele está atendendo um, esses outros 10 também estão sendo atendidos, tá? Pela espiritualidade. Mas essa questão do psicológico de tem 10 médiuns ali para fazer o atendimento daquela fila. Não é 10 para atender aquela fila, não. Tem 10 médiuns para atender todos os espíritos que estão ali. Isso. E aí vai se conectar com o quê? Com o que você tá, com o que o médium está sentindo. Então, um espírito com tristeza vai se conectar com um médium que está com tristeza. Isso. Não é a espiritualidade que a espiritualidade, ela prepara, lógico que antes de uma reunião mediúnica, ela seleciona todos esses espíritos que vão ser atendidos. Existe um suporte bem maior do que a gente imagina. A espiritualidade, ela ajuda muito mais do que a gente imagina nessas comunicações. Uma atração, isso, exatamente. Tá. Oi, boa noite. Boa noite. Minha dúvida é, a gente tem aquela frequência, né, isso, vibratória, e numa situação, eu queria saber de obsessor. Eu estou, um exemplo, eu estou num bar, né, eu acabei discutindo com a pessoa, então ali eu baixei minha frequência. Isso, você entrou na mesma frequência do outro lá. Isso, entrou, né, veio um obsessor. Ele vai estar ali me seguindo, mas automaticamente, quando eu mudar minha frequência, né, passou minha raiva, já estou em outra frequência, ele vai se afastar do meu campo? Vai se afastar. No caso, se ele está te obsediando só por causa disso aí, sim. Agora, tem obsessores que ficam direto do seu lado. Tá? Aí já é outro esquema. Mas daí, na aula de obsessão, eu vou dar essa aula, daí a gente tira a dúvida. Tá? Obrigada. Tem mais alguém? Acho que tinha lá, não? E, gente, aí tem o psicológico e tem o biológico também. O biológico, a gente vai ver aqui mais na frente, que a mediunidade dá uma série de sintomas a gente vai sentir. E o biológico se dá por quê? Porque a captação é através do nosso coronário, tá? O chakra coronário capta, reverbera para a pineal, reverbera para todas as outras glândulas nossas. Tá? E aí, o que acontece? A gente sente taquicardia, a gente sente frio nas mãos, a gente sente uma série de coisas, a gente vai ver na frente. Aí, tá? Então, todo o nosso sistema andrenérgico é ativado quando a gente está numa comunicação mediúnica. Tá? Todo o nosso sistema. Tem pessoas que sentem a mão quente, olha a mão como está vermelha. Tem pessoas que sentem a mão fria, você pega na mão, parece mão de pessoa morta mesmo, fria mesmo, nas reuniões mediúnicas, principalmente as mulheres. Você pega na mão da mulher, está fria mesmo. Oi, boa noite. Boa noite. Roberto, eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Você comentou que todo mundo é médium. Isso. Bem-vindo. Numa reunião mediúnica, existe a possibilidade de alguém não se conectar com algum espírito? Sim. Não desenvolver? Porque às vezes você está aqui, por exemplo, eu estou aqui para descobrir que tipo de mediunidade eu tenho. Certo. E aí, de repente, participo das reuniões e... Não, se você não... Você vai entrar no desenvolvimento mediúnico, tá? Mas aí você vai aprender a se conectar, vai aprender a desenvolver. Para você trabalhar numa mediúnica, se você não é médium ostensivo, você não vai trabalhar numa mediúnica. Precisa ser médium ostensivo. Tá? Isso, com o decorrer do tempo, você vai descobrindo. Sim, você vai descobrindo e vai desenvolvendo isso. Lá na frente a gente vai ver que tem um segredinho bem pequenininho, bem básico, que aí vocês vão ver. Segredinho bem básico. Se existe? Existe dentro da mediúnica a possibilidade de um espírito tipo ficar ali sem ser atendido, sem conectar com ninguém? Sim, Médium? tem um monte de espíritos que eles não se conectam, às vezes não conseguem se conectar.
Porque se eu tenho 10, 20 médiuns, vem 100 espíritos, alguns não vão conseguir se conectar. E aí eles voltam. De prioridade, isso é. Aí tem espíritos que voltam, tem espírito que volta 4, 5 vezes, tem espírito que diz, eu já vim aqui umas 5, 6 vezes. Entendeu? Não consegui. Não, e a conexão, às vezes, também tem médiuns, depende como o médium está. Às vezes ele não consegue se conectar. Ou desconecta, às vezes você conecta e quando vê, desconecta. Não consegue completar a conexão. Mas é bem difícil isso acontecer, tá? Porque as reuniões mediúnicas, gente, é tudo preparado com antecedência. Por exemplo, quem participa das reuniões mediúnicas, 3, 4 dias antes das reuniões mediúnicas, os espíritos já estão em volta de você. Querendo ser atendido, e aí você já fica... com certeza. Com relação às sensações que você explicou, eu não entendi direito. Já vem aqui um vídeo, depois desse aqui já vem as sensações aí. Vocês vão ver. Aí eu quero ver com vocês, quem de vocês já sente essas sensações e que maneira vocês já estão sentindo, tá? É uma série de sensações aqui. E aí o biológico é justamente por isso, porque vai ativar o sistema biológico. Todas as nossas glândulas são ativadas. E aí as glândulas, as principais 7 glândulas que estão ligadas com 7 principais chakras, né? E aí, vai para o nosso sistema imunológico. E aí vai te dar uma série de indícios da mediunidade. Os sintomas aí, Como é que é seu nome? Jobson. Aí, Vamos começar vendo aí, Todas, aqui é todas, tá? Crise de choros e mudança de humor. Tá? Esse aqui é fatal, fatal. Vocês vão ver que na nossa mediúnica aqui, um monte de gente vai começar a chorar do nada. Sentou, começou a concentrar, e é choro para tudo que é lado. Tá? Choro, choro mesmo. Aí, mudança de humor também. A pessoa está numa boa, de repente, de uma hora para outra, não tem nada de, de dupla personalidade, não. Muda de humor mesmo, de uma hora para outra. Tá? O choro é muito, muito. Eu mesmo tinha uma época que eu estava dirigindo, ia dirigindo, de repente me dava vontade de chorar. E eu não sabia, não conhecia espiritismo ainda, não sabia o que era. Meu Deus, o que é isso? Eu chorava, e chorava, passava, né? Então é um negócio assim bem comum isso, o choro, tá? Oi. Vou tomar uma água aqui. Descarregou? Enquanto isso eu tomo água, né? Tá ótimo. Nosso amigo aqui até me falou, e você também, Roberto, comentou, a importância de estudar para se conectar, para ficar atento aos sinais. Isso. E eu tenho buscado ouvir meditações, às vezes, em casa, parar, me concentrar, e vem essa crise de choro. Aí eu falo, por que eu estou chorando? Eu parei para tentar me concentrar, fluir minha mente, desopilar, como diz o popular, e eu estou chorando, me pego chorando. Aqui, sua mediunidadezinha está querendo vir, você está segurando. Inspiração e sensibilidade aguçada, Você fica assim, nos cascos, né, como diz o outro, né? Fica super sensível e muito, muito a inspiração super aguçada também, tá? Visões e premonição também. Você começa a ver coisas, começa a prever coisas, tá? Prever coisas, principalmente às vezes algum sonho, aí você faz a previsão e acontece, tá? Distúrbios do sono, isso aí é mais normalzinho. 2, 3 horas da manhã você acorda e aí fica até acordado, até 2, 3 horas acordado e não consegue dormir e é uma confusão danada. Viu? Sonhos com quem já morreu. Isso aqui também é normal você sonhar, tá? Sonhar com pai, com mãe, com alguém que já desencarnou, com um amigo, pessoas que já desencarnaram, tá? Esse é bem normal também. O distúrbio de sono é
só mais insônia ou muito sono também? Como? É só insônia, o distúrbio de sono, ou muito sono também, a pessoa dormir demais? Não, é mais confusão no sono, mais você não dormir mesmo, tá? Tá? Você fica muito agitada, muito, e vem muitas coisas também, vem muitos espíritos falando com você, então dá uma confusão mesmo. Você fica acorda mesmo. Na verdade, boa noite. Boa noite. É mais uma curiosidade. Sim. Você falou muito desse horário, assim, de 2, 3 horas da manhã. Existe algo relacionado ao horário de 3 horas da manhã? Não. Eu já vi algumas pessoas falando isso. Eu estou brincando. Não tem nada a ver de horário assim, não. O pessoal fala mais 2, 3 da manhã, mas não tem nada. Pode ser qualquer hora, viu? E principalmente, gente, depois que você participa de uma reunião mediúnica, o trabalho continua a noite inteira, tá? Você sai daqui, mas você continua atendendo as pessoas, continua a noite inteira atendendo. Desdobrado, mas atendendo. É muito interessante. Arrepios, calafrios e tremores, tá? Isso aí também é bem comum, tá? Agora, não é o arrepio de quando você está embaixo de um ar-condicionado, isso aí não é, tá? É um arrepio diferente, gente. É um arrepio que ele vem... É uma coisa muito, muito diferente, tá? Uma sensação bem diferente. Sensações e ideias estranhas. De repente surge uma sensação, aquela ideia que, para aí, isso aí não é meu, olha que coisa doida, o que eu estou pensando isso. Eu tinha uma época que os caras vinham para mim e queriam que eu jogasse meu carro no pilar das pontes. Eu ia passar um viaduto, vinha um buzinar no meu ouvido, joga o carro na pilar da ponte, joga o carro no pilar da ponte. Direto isso. E aí eu disse, peraí, o que é isso? Mas na época eu não conhecia também. E aí, só que eu não sou maluco de jogar, né? Aí você tem que ter o discernimento de dizer, peraí, para que eu vou fazer isso? Alguém está me dando essas ideias malucas aí, né? Então, isso aí é importante você saber distinguir isso também, tá? Sensação de desmaio iminente. Esse aqui também, a pessoa do nada, ela desmaia, do nada. A minha esposa, a Tânia, ela é coordenadora de terça-feira, né? Ela tinha isso aí, logo que eu casei com ela tinha direto isso. Do nada ela estava, desmaiava. Desmaiava, e o que era? Não sabia, não conhecia nada, né? O amor é tão grande que ela desmaiou. Quando ela me via, ela desmaiava, né? E aí a gente não sabia o que era. Vai no médico, faz todos os exames, tudo que é tipo de exame, gente, não vê nada, nada. E aí depois ela tinha isso, ela tinha premonição, tá? Ela sonhava com as coisas e as coisas aconteciam e ela contava detalhe por detalhe, acontecia exatamente aquilo. Mas na época eu tinha 19, 20 anos, que não sabia nada disso. Então a gente não sabia o que era a mediunidade. A gente não sabia, não tinha conhecimento nenhum sobre isso. E agora, hoje, a gente vendo que é a mediunidade dela que é aflorada pra caramba, né? Aceleração dos batimentos cardíacos, aí, tem que a primeira coisa, quando tiver problema cardíaco, vá no médico, né? Vá no médico primeiro, daí não é problema nenhum, mediunidade aflorando aí, viu? Adormecimento, formigamento de braços e pernas, isso aí é bem normal, principalmente nas comunicações mediúnicas. Por quê? Porque concentra mais no cérebro. As comunicações vêm por aqui, então o sangue tende a concentrar mais no cérebro, e aí começa a formigar todas as extremidades das mãos e dos pés também, viu? Sensações de presença à sua volta, isso aqui, lógico, né? Se tem espírito em sua volta, você vai sentir presença, né? Não tem jeito. Ruídos e pancadas sem fator físico aparente. Esse eu sempre conto um caso, né? Tinha uma época lá em casa que eram às 10 da noite e o roupeiro, o guarda-roupa, começava a estalar.
toda noite. Instalava toda noite, instalava. E eu, o que é isso? Não toma sol. Um lugar que não tomava sol, que não toma ninguém mexendo, o que é? Aí um dia eu disse, vamos parar com isso. A partir de hoje, vocês estão aí, vão lá para o Lar Harmonia, vou levar vocês lá para o Lar Harmonia, vocês vão ser atendidos lá e não quero ver vocês mais aqui. Nunca mais apareceram. Nunca mais apareceram. Isso aí, quando acontece, vocês têm que conversar com esses espíritos, têm que falar com eles. Vocês estão me incomodando, isso aí está perturbando. E aí, mentalmente, vocês trazem eles para cá. Mentalmente, conecta com eles mentalmente e faz da onde vocês estiverem, eu moro bem pertinho aqui, daí foi super rapidinho, né? Mas mentalmente vocês trazem super rápido também, né? Então, mentalmente vocês trazem eles para cá e deixam eles aqui, Bom, vocês já estão no Lar Harmonia, é o lugar onde vocês vão ser atendidos. Aí eles vêm e ficam tranquilos. Boa noite. Boa noite. Eu passei por uma situação dessa, né? Lá em casa, Sim. num determinado local, o barulho e a insistência, né? E aí eu fiz essa experiência por intuição. Sim. Né? De conversar. Isso. O que é que queria? Porque quem bate a sua porta quer alguma coisa. Exatamente. Então, o que é que quer me dizer? Porque Isso. está me incomodando, está me trazendo um desconforto muito grande. Eu queria que aquele barulho, aquela zoada, aquele incômodo se manifestasse de alguma forma e me dissesse o que é que queria. Sim. Desapareceu. Desapareceu, né? Dessa conversa, eu tive uma conversa assim, sem medo, entendeu? Sim. Com amor no coração mesmo, de querer e disposição de ouvir e ajudar. Mas, gente, vocês vão ter medo do que de espírito? O que o espírito vai fazer para vocês? Nada. O espírito desencarnado não vai fazer nada para vocês. Nada, nada, nada. A não ser que vocês permitam fazer. Mas não fazem nada, não tem como. Mesma coisa aqui, se você está conversando com uma pessoa, você conversar com a pessoa, ela vai fazer alguma coisa para você? Não. Não vai fazer. Então, não tenham medo, tá? Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Não precisa ter medo nenhum. Tá? Audição de vozes no interior da cabeça, isso aí também é normal, tá? Você achar que está ficando maluco. Normalmente, quando você começa a ouvir essas vozes, eu estou ficando maluco. Estou ficando maluco, né? E não é, não, gente. Superexcitação motora com forte desejo de escrever ou de falar. Isso aí na reunião mediúnica também. Você fica, às vezes, a mão chega a ficar balançando assim. E você querendo falar também. Tá? Então, esses são todos os sintomas que podem acontecer. Tá? Aí eu vou dizer para vocês, 2 sintomas separados, não, tem que ser mais 3, 4, 5 sintomas desses. Tá? Você sentiu 1, 2 só, ainda não está a mediunidade, ainda está querendo começar. Né? Depois de uns 5 sintomas desses, ela já começa a aflorar. E aí, todo mundo pode desenvolver a mediunidade? Pode sim, tranquilamente. Tá? E a finalidade da mediunidade, o que vocês acham? Para que serve a mediunidade? Evoluir, o que mais? Comunicar. Tem um fatorzinho que eu falei aí, não me lembro quem é que falou. Quem é que fez a pergunta? Que é autoconhecimento, né? A mediunidade, por que autoconhecimento? Que quando você realiza as comunicações mediúnicas, você vai lá para o seu inconsciente também, né? E aí ajuda você a se conhecer. Sim, é o autoconhecimento. Tá? Então vamos lá. Evolução espiritual do médium através da integração de habilidades. Tá? Demonstrar a continuidade da vida após a morte, com certeza. Se você faz o uso da mediunidade, se você faz esse intercâmbio com os espíritos desencarnados, lógico que você vai acreditar que existe vida depois da morte, né? Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento. Você vai se descobrindo, vai descobrindo as suas coisas, o que lhe afeta.
Equilíbrio psíquico, personagem, espírito, essas comunicações ajudam esse equilíbrio, você equilibrar o seu personagem e seu espírito. Tá? Naturalização da mediunidade no dia a dia, ó. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. A gente saber, no momento que a gente naturalizar essa mediunidade, a gente começa a utilizá-la no seu dia a dia. A gente vai ver mais lá na frente como que a gente pode utilizar essa mediunidade no nosso dia a dia. Porque, ó, gente, o que acontece? A mediunidade não é só comunicação com espíritos desencarnados, não é. A mediunidade é muito, muito maior do que isso. A mediunidade é isso que eu estou fazendo aqui, facilitando a aula, é isso que o pessoal está fazendo ali, é isso que vocês estão fazendo aí, ouvindo. Tudo isso é mediunidade. Fazendo uso da sua mediunidade. Tá? Aí, ó, mediunidade e animismo, que a gente tinha falado antes. Então, a gente vai falar sobre três coisas aqui interessantíssimas. Ó. Então, o que é a mediunidade? Mediunidade e animismo e charlatanismo. Essas três questões a gente vai falar aqui. Tá? Mediunidade, animismo e charlatanismo. Então, ó, mediunidade permite manter a comunicação psíquica consciente e inconsciente com seres humanos em outros níveis existenciais. Tá? Em outros níveis existenciais. Animismo. Conteúdos próprios, conteúdos nossos, tá? Nossos. É produzido pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu perispírito, sem a participação de outro ser humano, de outro espírito. Tá? Então, nós temos a capacidade de expandir nosso perispírito e acessar nosso inconsciente lá. E aí, a gente acessando o nosso inconsciente, a gente vai ver quanta coisinha que a gente tem lá ainda para ser trabalhada. Tá? Principalmente as nossas emoções. Tem um espiritualista que fala que a reencarnação é para a gente trabalhar nossas emoções. E aí, a primeira vez que eu ouvi isso, eu disse assim, esse cara é maluco. Aí eu comecei a refletir, e é exatamente isso. O que a gente vem fazer em cada encarnação? Trabalhar essas emoções nossas. Raiva, medo, amor, ódio, tudo isso. E o charlatanismo? O charlatanismo é produzido pelo encarnado, ó, porém, com mentira, farsa e simulação. Isso aí a gente está falando em relação às comunicações mediúnicas aí, tá? O charlatanismo é em relação às comunicações mediúnicas, que é aquela pessoa que inventa uma comunicação mediúnica. E aí, tem condições de a gente saber se o cara está inventando ou não? Não tem condições. A gente não consegue. Aí é a consciência de cada um, né? E o charlatanismo ele teve muito presente na época lá de Kardec, tinha muito isso. Muito. E hoje ainda existe também muitos médiuns que são charlatões, né? Que fazem previsões, o futuro das pessoas, veem o futuro das pessoas, tudo. E muitos são charlatões. Tá? Só querem o dinheiro, né? Eu faço, mas você tem que me pagar tanto. E aí? Influências espirituais, ó, gente. Pessoas desencarnadas ou não, de distintas índoles e níveis evolutivos diferentes, boas ou más, podem sintonizar-se consciente ou inconscientemente, quando se encontram numa mesma frequência vibratória. Só está ratificando aquilo que eu falei lá desde o início, na mesma frequência vibracional. Tá? Então, sempre vai ter pessoas nas mesmas frequências. E você vai se conectar àquilo que você está vibrando, aquilo que você vive, aquilo que você pensa, como que você age com as outras pessoas. Tá? Então, a gente tem que começar a trabalhar isso agora, nessa encarnação, trabalhar agora, nisso de tudo que a gente está falando aí. Como que você vive, como que você
pensa das outras pessoas. O preconceito, né? A gente é muito preconceituoso, a gente nem conhece a pessoa, já fica taxando a pessoa numa série de coisas, né? Então, veja o que você já vive agora, veja como você vive agora, que você vai ver com quem você vai se conectar. E na vida espiritual lá vocês viram, né? O que você pensa, o que você está vibrando, você vai ir para aquele lugar, né? Aí vocês escolhem, vai para um umbral grosso, um umbral um pouquinho melhor. Brincadeira, né? Sim, e aqui, ó, aí vocês veem aqui, ó, diversos tipos de conexões, ó os internautas, os viciados em celulares, né? Aqui, ó, os obsessores, ó, você comandando os espíritos comandando outras pessoas. Então tem uma série de conexões que você vai, depende do que você está pensando, você vai se conectar com tudo isso aí, né? Agora a gente vai falar sobre os tipos de mediunidade, tá? Alguns tipos de mediunidade. A gente vai entrar agora mediunidades de efeitos físicos. A gente tem dois tipos aí, efeitos físicos e efeitos inteligentes. E a gente vai ver que efeitos físicos é dividido em uma série de efeitos e inteligentes também tem uma série de mediunidades, tá? A gente vai falar bem pouquinho sobre os mais importantes, porque eu esqueci de trazer o livrinho aí. Tem um livro que é Teoria da Mediunidade, ele é desse tamanho assim, ó, tem tudo sobre mediunidade. Lá você vai ver, tem não sei quantas mediunidades lá, tudo que é tipo que tem. Então, ó, médiuns de efeitos físicos, ó. Os médiuns de efeito físico são aqueles capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruídos, vozes diretas, curas e etc. Ó. Combinação dos fluidos do médium, do espírito comunicante, alterando as condições do ambiente, influindo nas propriedades físicas da matéria. Tá? E a gente vai ver como que ele influencia nessa propriedade física da matéria. A gente vai ver no próximo slide que tem um fatorzinho aí que ajuda muito nesses efeitos físicos. Tá? Aí a gente tem, ó, médium brasileiro aqui, Peixotinho, ó, era um médium de materialização. Tá? Mirabelli também, médium brasileiro de levitação. E aqui a gente tem as mesas girantes, né, que também era levitação. E aí, tem uma característica no efeito físico. Tá? Todos têm que perceber o fenômeno, todos. Tá? Se tiver uma materialização aqui na frente, e só esse lado vê, esse lado não vê, não é considerado efeito físico. Todos que estão presentes aqui precisam ver a materialização, senão não é considerado efeito físico. Tá? Então, todos os presentes têm que ver o que acontece. E aí, para que exista o efeito físico, a gente tem o segredinho do efeito físico é isso aqui, chama-se ectoplasma. Tá? O que é ectoplasma? Charles Richer, que criou ele, ele era médico, teve Nobel de Medicina. O cara fez experiências e viu e constatou tudo isso. E aí, é uma substância de propriedade química semelhante às do corpo físico, de onde provém. Apresenta-se de forma viscosa, esbranquiçada, quase transparente, com reflexos leitosos. É evanescente sob a luz. É considerada a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, pois, através dele, os espíritos podem atuar sobre a matéria. Tá? Então, quando um espírito for materializar, for fazer um transporte, um efeito físico, ele sempre vai usar do ectoplasma, o ectoplasma do médium. Aí a gente precisa de um médium de efeito físico, um médium que produza ectoplasma. Tá? Aqui, ó o ectoplasma saindo. Normalmente ele sai dos orifícios, sai do nariz, da boca, do ouvido, e aí materializando o espírito aqui. Ele é evanescente sobre a luz, que o que acontece? Esse ectoplasma
Quando a gente tiver uma luz dessas aqui, ele não vai aparecer, não adianta. Ele só aparece quando você tem a luminosidade, tem que ser uma luz específica para ele aparecer. Hoje o conhecimento que eu tenho, só tem um centro espírita lá no Rio de Janeiro que usa a ectoplasmia ainda para fazer atendimentos médicos, são cirurgias espirituais. Dr. Paulo César Frutuoso, lá no Rio de Janeiro, no Frei Luiz. O centro espírita se chama Frei Luiz. Diga, Lília. Eu queria saber sobre o ectoplasma. Sim. Todo ser humano pode ter ectoplasma? Todos nós produzimos ectoplasma. Só que os médiums de efeito físico produzem mais. Tem capacidade de produzir mais. Todos nós temos. Nós temos e a natureza também tem. Tá? As plantas, os animais também têm produção de ectoplasma. E o ectoplasma muito foi usado para levitação também. A levitação usa o ectoplasma, só que a gente não percebe, né? O médium usa o ectoplasma para fazer a levitação. E aí, agora a gente vai ver algumas mediunidades de efeito físico, tá? Materialização, Aqui a gente está vendo, a médium Florence Cook materializando o espírito de Kate King, tá? Isso aí foi estudado, esse tipo de materialização foi estudado, foi pesado, o espírito foi pesado, foi medido, foi tirada a temperatura, uma série de coisas foram feitas nessas experiências aí. Tá? Aqui, médium de transporte. O que é o transporte? O médium que tem a capacidade de, com a ajuda dos espíritos, lógico, de fazer o transporte normalmente, nessas experiências, fazia transporte de flores, rosa, alguma flor, vasos também, de um lugar para o outro. Por exemplo, o vaso está lá fora, o médium se concentra, pum, o vaso aparece aqui. Aí aparece aqui, mas todos nós temos que ver o fenômeno. Se uma ou duas pessoas vendo, já não é considerado. Tá? Então, todos têm que ver o fenômeno. Tem a bicorporeidade, Isso aqui é muito interessante, a bicorporeidade. Vocês viram lá no perispírito as propriedades do perispírito, né? O perispírito tem essa propriedade de bicorporeidade, de estar no mesmo tempo em dois locais diferentes, tá? Eurípides, a gente tem esse exemplo desse médium brasileiro, um médium brasileiro. Ele estava dando uma aula e se desdobrou para outro local e foi fazer um parto lá no outro local. Dando aula aqui e fazendo parto lá. Aí a pessoa tinha saído de lá para chamar ele para fazer o parto, porque ele fazia parto, né? Quando chegou aqui, doutor, o senhor tem que ir lá, que tem que fazer o parto. Ele disse, não, eu já fui lá e já fiz o parto. Então, esse desdobramento aí é a possibilidade que tem. Por quê? Porque o perispírito tem essa capacidade da bicorporeidade. Tá? E a tipologia. Tipologia, a gente tem um exemplo bem característico da família Fox, né? Lá onde, 1848, onde elas começaram, as duas irmãs começaram a se comunicar com os espíritos através de batidas, de pancadas. Né? As mesas girantes também eram através de pancadas. E a partir disso aí que surgiu o espiritismo. Aí foi para Kardec, Kardec começou a questionar isso e foi fazer os estudos, e aí constatou que realmente existia, além de... Ele achava que era puro magnetismo, porque Kardec era magnetizador, né? E aí ele foi ver que não, que existia muito mais coisas por trás disso. Tá? Outros aqui, voz direta. A voz direta é a voz, o espírito chega aqui e fala, vai falar um espírito, você vai ouvir a voz do espírito falando, ele vai falar e todo mundo vai ouvir. Tá? Transfiguração. Transfiguração também. A gente tem um exemplo bem pertinho da gente aqui, que é Divaldo Franco. Né? Divaldo Franco, ele tem essa capacidade, e aí quando ele está dando comunicação da mentora dele, como é que é, a Joana de Ângeles, né? Ele transfigura. O que é a transfiguração?
o médium está aqui, o espírito vem e sobrepõe o perispírito dele sobre o espírito do médium. Daí dá aquela impressão que transfigurou a pessoa. Tá? Então, isso aí também é uma propriedade do perispírito. Escrita direto, pneumotografia, que é a caneta escreve sozinha, eu boto a caneta aqui, o papel ela escreve sozinha. O espírito, lógico que o espírito está ali escrevendo, né? Mas ele é direto não usa a mão do médium. Que a mão do médium a gente vai ver mais lá na frente, que é psicografia, que é outra. Levitação, ó, Daniel Douglas Home, esse aqui era o cara da levitação, ele vivia na Inglaterra, ele vivia só disso aí, tá? Ele se apresentava e aí ganhava o dinheirinho dele e só fazia esse tipo de apresentação. Ele era lá, foi na Inglaterra, que ele fez essa demonstração lá em Londres, né? Ele saiu do 3º andar de um apartamento, foi pela frente, entrou no outro apartamento, tá? Levitando. E a cura? A cura, essa é a capacidade que alguns médiuns têm de curar. Por exemplo, o médium chega, onde tiver uma pessoa doente, ele chega e cura. Cura mesmo. E, às vezes, só chegando, ou às vezes, através da imposição das mãos também. Tá? Então, isso aí, Jesus aqui curava, né? A cura, que ele tinha essa mediunidade de cura, né? E tem médiuns que realmente chegam, só dele chegar no ambiente, ele já tem essa capacidade de cura, né? Agora vamos ver a mediunidade de efeitos intelectuais e inteligentes. Vocês percebam que os fenômenos físicos são mais... eu considero assim, os espíritos é mais para demonstração, tá? Os fenômenos intelectuais é mais para aprendizado, tanto do espírito como para aprendizado do médium, vocês vão ver. Os médiuns de efeito intelectuais são dotados de faculdade que recebem e transmitem comunicações inteligentes. Tá vendo? São comunicações mais inteligentes. Porque um efeito físico é mais demonstração, o cara não tem nada aqui. Aqui não, aqui vai trabalhar o psiquismo do médium, vai trabalhar o do espírito também. Essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam os seus habitantes. Ó. Então, já permitem com que a gente consiga entender como que vivem os espíritos. Né? E aí a gente fala como que vivem os espíritos, nós também somos espíritos. Né? Então, a gente está entendendo como a gente vive também. Como a gente atua aqui também, né? Que somos espíritos. E somos espíritos com os mesmos problemas dos espíritos desencarnados. A mesma coisa, não muda nada, né? Porque o que acontece é só uma... Você passa de uma faixa vibracional para outra, de uma dimensão para outra. A única coisa que acontece. O resto é tudo a mesma coisa. Se você não vale nada aqui, lá você também não vale nada. Se você é gente boa aqui, lá também você vai ser gente boa. Tá? Então, é uma sequência. A vida do espírito é uma sequência. Não tem vida física, vida espiritual, vida física, vida espiritual. Nada disso. É uma sequência. Tá? Ele só usa o corpo físico para se manifestar aqui na matéria e usa o corpo astral para se manifestar na dimensão astral. Aqui, ó. Primeiro, ó, psicofonia. Psicofonia o espírito usa o nosso aparelho fonador para se manifestar. Aí vem, faz a comunicação com a gente e aí fala com a gente, se comunica. E a gente tem Divaldo Franco aqui um exemplo, né? Psicofonia de médium de psicofonia, né? Então o espírito vem e usa seu aparelho fonador, simples assim. Você ouve a voz não no ouvido, a voz na mente, que é mente a mente, e aí o espírito vem e fala o que ele está sentindo, o que ele quer, o que ele deseja. Porque não é toda a comunicação que o espírito vem, às vezes,
dizer o que ele quer, às vezes ele vem te perturbar, às vezes ele vem te cobrar. De noite, lá em casa mesmo, tem vezes que o espírito vem querer cobrar. E aí a Tânia dá a comunicação e eu tenho que ficar dialogando com o espírito, né? E aí ele fica, o que você fez para mim lá? Não. Pô, não tem nada a ver, né? Eu digo, pô, velho, vai incomodar outro, né? Esse horário de madrugada, né? Não, mas daí eu fico conversando. Às vezes eu fico meia hora conversando com o espírito para tentar orientar ele da melhor maneira possível. E às vezes eles vêm brabo mesmo. Às vezes ele quer tirar satisfação e um monte de coisa. A psicografia. A psicografia, o espírito usa o quê? A nossa mão, né? Para escrever. Aí ele vai colocando as ideias dele e o médium vai escrevendo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Passando pelo psiquismo do médium, realmente vai relatar tudo aquilo que o espírito está falando? Não. Vai ser o que o médium está interpretando. Às vezes o médium pode interpretar uma coisa diferente, né? Então vai ser a interpretação que o médium está fazendo. Então por isso que às vezes, e toda a comunicação mediúnica, sempre tem a parte anímica, que é a parte do médium. O médium sempre tem alguma coisa que ele... Você vê, o Chico Xavier, nas cartas dele, ele começava assim, querida mãezinha, ele sempre falava, né? Quando ele ia falar uma carta psicografada de um filho para uma mãe, né? Querida mãezinha. Por quê? Porque ele sempre usava querida mãezinha. Ele usava com a mãe dele, né? Então tem coisas que o médium usa dele porque passa pelo psiquismo dele. Psicometria. Psicometria é a mediunidade que você, em contato com roupas, com livros, com fotografias, com objetos de uma pessoa, você consegue detectar, ver a vida da pessoa, o que ela faz, onde ela viveu, quando que ela viveu. Às vezes você pode passar lá no passado para ver isso. Você vai lá no passado e vê tudo isso. Nos Estados Unidos usa muito o médium forense, que chama. É um médium que ajuda a resolver os crimes, desvendar os crimes. Através do quê? Pega uma roupa, uma pessoa sequestrada, por exemplo. Ele pega a roupa da pessoa, sente as energias e aí ele tem a capacidade de ver aonde que essa pessoa está. Então, nos Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, eles usam muito os médiuns forenses, viu? E a psicopitografia, essa aqui é a pintura, né? A gente tem um bem próximo aqui que é Medrado. Medrado faz pinturas mediúnicas, né? E faz com uma rapidez muito grande. Por quê? Porque é uma característica desses quadros, já vem plasmado do mundo espiritual. Então ele já vem tudo pronto, é só ele... Em 5 minutos ele faz um quadro. Interessante isso também. E essas aqui, essas 4 aqui a gente vai ver a gente vai fazer na nossa mediúnica, tá? Vai ter possibilidade de ver essas quatro e mais um efeito físico. Efeito físico, 2 semestres atrás, a gente teve uma movimentação em 2 mesas dos lápis. A gente faz com lápis. E os lápis movimentaram em 2 mesas. O lápis movimentou. E todos que estavam na mesa, sentados na mesa, viram. Vidência, capta imagens do mundo espiritual, imagens mental transmitida pelo espírito. Você capta as imagens do mundo espiritual, capta a imagem dos espíritos também, de tudo. Tá? Vidência é uma mediunidade bem rara, tá? Não é todo mundo que tem. É super rara. Porque o que acontece? Você vê vultos, você vê alguma coisa, isso não é evidência. Evidência é você ver realmente o espírito na sua frente. Você vê o espírito decapitado, você vê o espírito sem braço. Então, isso é evidência. Você vê o mundo espiritual mesmo. A audiência, capta a voz do espírito ou outros sons do mundo espiritual. Tá? Então, você tem
essa sensação como se fosse uma voz interior dentro da sua cabeça e às vezes externa mesmo, como se alguém estivesse falando externamente, tá? E desdobramento, ó. Esse aqui, o desdobramento, todos nós fazemos quando a gente dorme, tá? Todos nós. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou antes sobre a evidência, que a pessoa que tem essa faculdade, ela pode ver, por exemplo, os chakras, né? Sim. De outra pessoa. Isso, exatamente. Eu tenho uma amiga que ela vê, né? Todos os chakras, se estão ativados e tal. Bacana isso. Ela até falou que no chakra plexo solar, no lugar dele, tem um gástrico. girassol. O gástrico, é. Ela disse que algumas pessoas ela vê flores no lugar, Sim. rosas, enfim. Agora me veio uma dúvida, mas se é mediunidade, então existe, no caso, o mentor dela está intercambiando aquela visão dela sempre? Porque na minha visão ela via diretamente. Não, isso é ela, o mentor não está. Mas nesse caso é mediunidade, se não existe esse intercâmbio? É mediunidade, sim, mediunidade. Não, o intercâmbio que você está vendo o mundo espiritual, você está tendo intercâmbio com o mundo espiritual. Tá? Não é só essa comunicação, não. Você pode ver também. Tá? É um intercâmbio com... Boa noite. E Boa noite. Também é você se bater com alguém, pedir desculpa, olhar aí no mesmo. Não, você tem que ver. Tudo bem. É. Você vê passar, mas não é uma pessoa. Some. Mas você viu uma pessoa? Certo. Você se bate. Sim. Você vai andando aqui e se bate com ela. Aí você vira para trás, pede desculpa e a pessoa some na sua frente dali naquele momento. Mas você chegou a ver? Mas isso aí não é evidência, você precisa ver. Por exemplo, você está aqui, aí você está vendo o espírito está do seu lado, o espírito está do lado dela, todos os espíritos estão aqui, você fica vendo. Sim. Vê vários. Agora, no caso... Não, esses flash não, isso aí não é evidência, não. Não é evidência. Não é evidente, não é evidente. Não, você é médium, sim, só que não é médium vidente. Ela é médium psicofônica. Aí, ó, então. Desdobramento, ó. Separação do perispírito do corpo físico. Deslocar-se torna-se visível guardando a organização física, tá? Então, isso aí, toda noite a gente se desloca. Aí a gente tem um detalhe, ó. Pode ser anímico, quer dizer, sempre anímico. Agora, ele pode se tornar mediúnico quando você, nesse desdobramento, você encontra espíritos, conversa com espíritos, faz visita em alguns lugares com os espíritos, tá? Então, daí se torna mediúnico. A intuição, ó. A gente vai ver intuição e inspiração. Isso aí vocês também têm que guardar, tá? Intuição, o que é a intuição? Ó, pode ser pressentimento que demonstra mediante as experiências do espírito nessa encarnação e outras, que se apresentam mediante situações adversas da vida em todas as suas dimensões. Então, a intuição é nossa. São as coisas nossas, do nosso espírito, que estão guardadas lá no nosso inconsciente. É tudo que está guardado lá. E aí, às vezes, a gente confunde inspiração com intuição. Então, intuição, às vezes, vem alguma coisa lá que a gente já passou em outra encarnação, de repente ela, dá um flashzinho. E a inspiração é a comunicação que os espíritos vêm lhe inspirar. Tá? Aí é a comunicação, o espírito que vem falar para você. Tá? E aí o espírito vem... Muitas vezes o espírito diz assim, ó, não vá por lá, vá por cá. E você acaba indo e quebra a cara. Vai por lá e quebra a cara. Tá? Então, essa intuição é muito sutil, muito sutil. Então, você tem que saber distinguir isso. Aqui... Eu queria entender um pouquinho a diferença no caso de uma inspiração e o de uma psicografia. Psicografia ou no computador, que é psicofonia. Do computador. Né? Psicografia no computador, tem outro nome. É porque eu esqueci o nome, mas enfim.
Vou dar um exemplo prático Sim. para você entender minha dúvida. Meu filho, com 11 anos de idade, ele desenvolveu uma habilidade extrema para escrever poemas. Certo. Certo. Mas eram muito rápidos, assim. Às vezes ele escrevia poemas complexos em 5 minutos, 10 minutos. Percebe-se, ele continua com o dom de escrever muito bem. Eu entendo que ele já traz essa habilidade de outras encarnações. Sim, com certeza. Com certeza. Mas no momento que ele estava escrevendo, de alguma forma, em alguns poemas, eu entendo que ele foi também inspirado. Sim, com certeza. Mas pode ter sido psicografia? Qual é a diferença? Pode, com certeza. Como é que eu sei se ele foi inspirado ou se ele psicografou? Ele teria que entrar em transe, a mão, alguma coisa não, pode, o espírito pode ter vindo, quando ele começou a escrever, o espírito pode ter vindo e completado para ele, auxiliado ele na comunicação. Tá, mas aí no que ele queria ter passado. O que a gente chamaria de psicografia e inspiração? A diferença? Não, inspiração é quando... psicografia é quando você vai escrever, tá? O espírito vem ali, pega e você escreve. Inspiração é quando o espírito vem falar para você. Falar sutilmente. Tá? Ele vai inspirar alguma coisa para você. Vá por esse lugar, não vá por aqui. Mas não pode ser uma inspiração na escrita também? Só inspiração, sem ser uma psicografia? Não, aí já é uma psicografia, né? Aí o espírito já vem para escrever mesmo, né? Para escrever. Mas aí teria que ser uma letra diferente? Porque não pode ser a sua letra, não tem nada a ver. Porque tem tem diversos tipos de mediunidades, né? Porque a intuição, a gente não pode se aprofundar muito nisso, que se a gente se aprofundar vai muito longe. Guarde assim, inspiração. Inspiração é o que vem, aquelas coisas bem sutis que vem para você. O espírito vem e te dá as dicas bem sutis. Psicografia é quando você está escrevendo. O espírito vem para você escrever. Tá? Aí você vai pegar uma caneta e vai escrever. Tá? E a inspiração é quando ele vem te dar as dicas, algumas dicas assim bem sutis. Tá? Por enquanto... Roberto, grave isso. Inclusive, o filho dela, eu conheço, ela é minha vizinha, tem um livro já publicado. Estava na Bienal essa semana. Aí, fez a psicografia, escrevendo livros. Eu sempre fico na dúvida o que é dele, o que vem de lá, entendeu? Assim, porque ele não entrou em transe, ele gosta de filosofia, ele lê muito. Mas você não precisa entrar em transe para você se comunicar com outro espírito, não. E por que não pode ser dele também? Porque pode ser dele também. Tem coisa dele, tem coisa do espírito. Tem dos dois. Pode ser dos dois. A Rita ali, mesmo ela declarou que a maioria das composições dela é mediúnicas. Aí vai pela escrita, né? Então, agora vamos falar um pouquinho da mediunidade no cotidiano. Vamos ver se vai dar tempo de falar tudo, viu? A mediunidade faz parte da nossa vida cotidiana e pode ser percebida no trabalho, quando a gente toma ideias diferenciadas. De repente, de uma hora para outra, surge aquele... Na aula que eu dei na segunda-feira, teve um rapaz aqui que disse que ele usa direto isso. De repente, ele faz contratos, vem questões dos contratos que vem para ele, bote isso aqui no contrato. Quando ele bota, vai lá e acontece isso. Ele falou que direto acontece isso. Na premonição materna, quando a mãe sente o filho em apuro, isso aqui é bem normal também. Nos sentimentos de que não devemos fazer determinadas coisas, ou ir a determinados locais, tudo mediunidade no dia a dia. Aí, Na percepção da energia em ambientes e pessoas, quando a gente chega nos ambientes, quando a gente chega às pessoas que estão no ambiente, de repente você chega num ambiente, chega num paredão para você ver. Você sai na mesma hora, meu amigo. Você não aguenta, nem chega, né? Na criança que brinca com o seu amigo imaginário, até os 12 anos você está mais do lado de lá que do lado de cá. Só depois, depois dos 12 anos, que você começa a completar a sua... Desculpe, você começa a completar a sua encarnação, tá?
Antes dos 12 anos, você vive muito mais do lado espiritual do que do lado de cá. Na conexão, quando pensamos, pessoas distantes que nos retornam quase que imediatamente. Estava pensando em você, de repente vem a ligação. Pô, velho, acabei de pensar em você, você me liga agora. Telepatia aí, viu? Num abraço, aquele abraço que é um conforto, que te dá um conforto, né? No artista que pinta, que pinta um quadro, compõe uma música, escreve uma peça de teatro, modela a sua escultura. Então, a mediunidade está presente, gente, no nosso dia a dia, só que a gente não sabe, a gente não percebe. E aí, o segredinho que eu estava falando para vocês, esse é o segredo para vocês começarem a naturalizar a mediunidade de vocês, tá? É o segredo, o segredinho, que é bem, bem simples, tá? Muito simples. A primeira coisa que vocês têm que fazer, se apropriar da mediunidade, tá? Eu sou médium, essa mediunidade é minha, ela me pertence. Então, eu tenho mediunidade. E aí, o segundo, você precisa conhecer. Precisa conhecer a mediunidade. Sim, e aí a mediunidade, o que é a mediunidade? O que eu faço com isso? E aí, para você conhecer, estudo. Aí você tem que estudar, 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 estudar. Tá? Se você não estudar, não adianta. Você não vai entender, nunca você vai entender a mediunidade. Hoje, o que vocês estão tendo aqui é básico para vocês, tá? É básico, a gente já diz, básico. Então, no momento que vocês saírem daqui, comecem a estudar, comecem a se aprofundar. Vocês querem conhecer mais de mediunidade? Está cheio de matérias super interessantes no YouTube. Tem livros muito interessantes. Então, precisa estudar. Se você não estudar, não vai, tá? Isso aí eu digo para vocês, não adianta. Pode fazer o que vocês quiserem, não vai, não vai. Porque no momento que você estudar, no momento que você ver, você vai começar a conhecer a mediunidade. E aí, quando você conhece a mediunidade, você tem o domínio dela. E aqui na casa, todos os médiuns são médiuns, as comunicações que dá aqui na casa são comunicações conscientes. Os médiuns todos têm consciência daquilo que eles estão falando, daquilo que eles estão colocando. E vocês vão ver, no desenvolvimento mediúnico tem 50 comunicações ao mesmo tempo, 50 médiuns dando comunicações ao mesmo tempo. E todos eles super educados, não tem gritaria, não tem nada, todo mundo educado. Por quê? Por causa do conhecimento da mediunidade. Tá? Então, para conhecer, tem que estudar. E aí, depois que você estudar, conhecer, praticar. Aí praticar. Praticar no seu dia a dia, praticar no centro espírita, aonde você quiser, daí você pratica essa mediunidade. Então, esse é o segredo, tá? Eu acho que vai dar tempo. Rodrigo, dá tempo de... A gente vai ver agora um videozinho aqui bem legal sobre a mediunidade, tá? Você coloca aí para nós, Rodrigo? Acho que... Não. Está sem volume. Pô. Espera aí que a gente vai aumentar o volume. Vai dar um jeitinho de aumentar o volume lá. Né? A saída é de cá, Rodrigo. Tá? Ele vai tentar aqui, gente. Vai tentar. Se não der, daí... Está bem baixinho, Rodrigo, o volume. Está bem baixinho. Se botar nosso microfone, não sai, não? Não sei.
Vamos ver. Ele está tentando lá, gente. Só um pouquinho aí. Mas é muito legal. Vocês vão ver que é muito bacana. Ele está tentando que o Espírito venha para inspirar ele para ele escrever. Só que não sai nada. Ele está pensando, na realidade, ele está pensando em outra coisa. Está pensando na mediunidade dele para ganhar dinheiro só. E aí o Espírito... Só um minutinho aqui, sim. Estou certo em pensar, para a gente conseguir contactar com espíritos desencarnados, a gente tem que baixar a nossa frequência, né? Não? Você vai rebaixar a sua consciência, tá? Mas a frequência você vai tentar se conectar com a frequência que o espírito está. Na realidade, você vai expandir sua consciência, tá? Há uma expansão da consciência. Seu ego vai se afastar, porque o grande entrave nosso é o nosso ego. O nosso ego não quer que alguém se aproxime, que alguém tome conta. E aí o que ele faz? Ele não quer deixar. Então, tem algumas técnicas que você usa para quê? Para que o ego se afaste um pouquinho, daí quando o ego se afasta, aí você consegue essa conexão. Eu já senti isso assim, de uma forma bem leve, mas que para mim me deu uma convicção muito grande. Sim. E o meu ego atrapalhou. Atrapalha. O ego não quer deixar, porque ele tem medo que o espírito que está comunicando tome conta. Isso, e foi exatamente no dia que eu tive essa aula de mediunidade do semestre passado. Sim. Eu quase mediunizou. Quase. E aí eu fiquei... Tem algumas aulas que a gente dá aqui e tem pessoas que mediunizam. Daí, quando a pessoa mediuniza, a gente tira da aula aqui e vai lá fora falar com a pessoa. Tira da aula, né?